que o tópico para este debate será Taking Data to the Next Level with a Customer-Centric Approach. Obrigado mais uma vez a todos pelo convite aceito. Até já. Bom dia. Antes de mais, obrigado aos meus quatro, já os posso considerar amigos, por estarem aqui presentes para uma conversa que eu penso que vai ser animada, motivadora e bastante dinâmica. Obrigado pela presença e, começando pela Carla, que desafios qual é que é o vosso ASIS neste momento na vossa organização, nesta Customer-Centric Approach? Qual é que é o vosso cenário? Bom dia a todos. É um gosto estar aqui a partilhar convosco também partilhar o que fazemos na AGEAS. E para nós um dos grandes objetivos e o cliente está sempre no centro da nossa estratégia. E o que queremos é tornar cada vez mais a experiência com o cliente que seja memorável e que ele entenda bem essa experiência. Por isso o cliente está no centro da nossa estratégia. Para além disso, temos outros pilares na estratégia que têm a ver com dados e nunca podemos dissociar aqui o explorar a tecnologia e dados também para conseguirmos ter aqui na parte dos dados questões mais humanistas, mas também desafiadoras e inovadoras e que tenham algum alcance. E para isso o que temos e que estamos a tentar escalar é plataformas digitais e também cada vez mais que o dado e que a informação que está ao nosso dispor seja tratada da melhor maneira. Relativamente aqui ao Customer Centric, temos na AGEAS direções de cliente que estudam todos os dias e que tentam também ter esta abordagem centrada no cliente e que trabalham transversalmente com toda a organização. Cada vez mais na AGEAS estamos a trabalhar todos em conjunto e colaborando para entender bem qual é que é a jornada do cliente nessa abordagem de dados, mas em conjunto com aquilo efetivamente que o cliente vai querer, não só agora no presente, mas também no futuro. Posso aqui dar o exemplo de continuamos a ter na avaliação de experiência de clientes para poder diariamente e a todo momento poder lançar novas ofertas. E outra curiosidade também na AGEAS temos um desafio grande para todos os colaboradores da AGEAS, que é terem uma experiência anualmente com clientes. Isso vai fazer, sendo o foco cliente a atividade principal da nossa seguradora, o que queremos também é que cada colaborador, mesmo que não estejam em áreas comerciais, que tenham um contacto com o cliente e que consigam partilhar e perceber e entender o que é que o cliente quer e quais as suas necessidades. Guilherme, no teu caso, no caso da SPA, como é que tu começas a ver o mercado, a olhar para este tema? Qual é que é o vosso ASIS e da tua experiência no mercado? Sim, está altíssimo. Se calhar começava só por situar um bocadinho a DSPA. A DSPA é uma associação que apareceu para ser uma plataforma agregadora dos stakeholders do Data Science. Um conjunto de pessoas absolutamente conscientes da academia, do mundo corporate, absolutamente conscientes de que existe, de facto, desde há vários anos para cá, mas isto aconteceu há 5 anos, um hype enorme à volta do Data Science, o Economist e o Harvard Business Review, que falaram que os dados são o novo petróleo e depois era a profissão mais sexy do mundo. E no meio de tanta informação, de tanta fonte de informação à volta destes temas todos, houve de facto mais do que uma obsessão pelos dados, houve uma obsessão por estas parangonas. E a DSPA aparece com o grande desafio, com o grande objetivo de fazer uma estruturação da informação e uma democratização do acesso ao conhecimento nestas áreas. E é por isso que nós aparecemos, eu diria não como experts, como há pouco fui apresentado, ou como a DSPA foi apresentada, mas como representante de uma entidade que aparece para juntar os experts e juntar os não experts e trazer com o data no centro, enfim, participar nestas coisas, organizar iniciativas de debate, de networking, de peer-to-peer, mais agnóstico, mais independente, por aí fora. Colando esta introdução com a tua pergunta, é sim verdade que os últimos anos têm sido uma enormíssima transformação da nossa sociedade e da nossa economia. De facto, observam-se experiências como este exemplo que a Carla nos traz é um péssimo exemplo porque é um belíssimo exemplo,
E é um péssimo exemplo que não ilustra a realidade do nosso ecossistema empresarial português. Portanto, nesse sentido, é um péssimo exemplo. Porque estes senhores até já usam dados para ver os gatinhos e o Tarek e o Bobby, brincávamos há bocado, não é? Agora até já têm a oferta de seguros para animais, enfim. Isso já está a extrapolar para dimensões que há poucos anos atrás era impossível pensar-se. Não como a oferta do seguro para o animal em si mesmo, mas depois toda a camada de tratamento dessa informação, que eu calculo que seja também, enfim, um desafio em si mesmo. Mas sem dúvida que os últimos anos têm sido de profundíssima transformação com as empresas. Nós, na preparação desta conversa, trocávamos um par de e-mails e falávamos se este customer-centric approach devia ser um nice to have, um must have, parece-me evidente para todos nós, ou que deve ser evidente para todos nós, que é um you better have. Tipo, é o passo à frente. Tipo. Outra coisa é, de facto, e daí agora a brincadeira, novamente, de mau exemplo, outra coisa é, de facto, as organizações estão preparadas para esta transformação toda. Os exemplos que ouvíamos há pouco, de uma nós, de uma EDP, de um grupo AGAs Portugal e por aí fora, é evidente que são organizações que têm músculo, que têm balanço, se quiserem, que têm visão, têm lideranças, têm abordagens de gestão, de transformação, que lhes permitem, de facto, dar passos valentes à frente. Se, num outro patamar, empresas como a vossa, não é, entidades como a nossa, DSPA e DC por aí fora, não tivemos, de facto, uma visão de perspectiva mais, até no vosso caso de negócio, nós numa perspectiva muito mais de evangelização, de sensibilização, de capacitação. Se não tivermos a capacidade de ir mais para o chamado chão de fábrica, como falávamos há pouco, para o terreno, e andarmos a contar estas histórias do ser fazível, do ser possível, do ROI de tantos investimentos de uma transição digital, que pode ser um processo curto, médio ou longo prazo, já é visível e mensurável a curto prazo, que já há muita solução, muita informação em open source. Eu diria que hoje é fácil, com toda a literatura disponível e com algum filtro de bom senso, saber-se muito sobre estes temas, porque a informação está toda disponível. Agora, compete-nos a nós, de facto, e também a vocês, nesse trabalho que fazem com granularidade, portanto, não só nos headquarters, mas também com toda a rede de agentes, de parceiros, com que há pouco também falávamos e que vocês falam e que inspiram e que instigam. É fundamental, de facto, que saiamos de casa e que falamos para o ecossistema, porque a transformação digital deste país, que é o que nos interessa enquanto associação, enfim, banda larga, se faça. E depois isto é, e termino, e depois isto tem todas as ramificações, que se cruzam também, obviamente, com o que falávamos há pouco, com o tema do talento, com o tema da ética, por aí fora, que não são subdimensões do problema ou da questão, mas que importa endereçar. E voltando à tua pergunta, últimos anos, enormíssima transformação, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Fernando Vida, no vosso caso, Mobié, este tema é um nice to have, é um must have, é um better have? Esse tema é um have, não é? O que é a Mobié? A Mobié é a entidade gestora para a mobilidade elétrica. Portanto, é a entidade que faz com que seja possível um indivíduo com um cartão de um comercializador de energia para a mobilidade elétrica carregar num posto que é tido por um operador de postos de carregamento, carregar num qualquer. E depois a contar-lhe aparecer em casa. Portanto, quem é que gera os fluxos de dados e de informação e financeiros nessa rede para permitir que isto aconteça é a Mobié. A Mobié começou há menos anos do que isso, formalmente em 2015, mas o processo da mobilidade elétrica em Portugal começa em 2010. E de 2010 a 2022 muita coisa aconteceu. Principalmente a partir do fim de 2018, há uma data histórica, que é o de novembro de 2018, em que as pessoas começam a pagar pela energia de carregar um veículo elétrico. E em julho de 2020, finalmente, já não há bordas para ninguém, não é? Quem quer carregar, tem que carregar. E as coisas mudam, não é? Porque havia uma plataforma que foi construída a partir de 2010 e houve muito interesse no início, e depois houve desinvestimento, e depois a coisa começou a ser evidente que era por ali que se tinha que ir. Mas a preocupação não havia preocupação de faturar, não é? Ninguém pagava. Portanto, tudo isso teve impactos nessa infraestrutura.
Nós estamos a construir uma plataforma nova. Posso dizer que provavelmente no segundo trimestre do ano que vem vamos ter uma plataforma nova. O que é que nós estamos a fazer, ou o que é que começámos a fazer há 2 anos e tal, 3 anos, foi tentar ter os nossos dados. Quando eu digo os nossos dados, a plataforma não é da Mobier, por razões históricas, não interessa. Portanto, sempre que nós queríamos ver qualquer coisa, pensar qualquer coisa, era uma chatice, não é? Porque os dados... A gente pedia aquilo ao fim de alguns dias, semanas lá abrir. Portanto, isso era completamente incompreensível. Portanto, começámos a trabalhar. Portanto, os dados são fundamentais. Quem é que é o nosso cliente? Bom, nós ligamos estas entidades, os operadores, com os comercializadores, com a rede, com os fornecedores da rede de distribuição, e depois temos um cliente que não é nosso, mas é o mais importante. O Guilherme ainda há bocado dizia-me, eu tenho um veículo elétrico, e o meu problema são os postos avariados. Pois. Nós hoje, tipicamente, temos 10% dos postos. Hoje de manhã eram 8,8% dos postos que estão naquilo que nós chamamos offline. Não conseguimos falar com eles durante um período de tempo qualquer. Não é? Portanto, a rede varia. Isso acontece. E quem é que é a responsabilidade disso? É do operador. Do Fernando. É do operador. Para mim, é do Fernando. Pois, não é? Portanto, o que nós estamos a fazer isso. Mas, perante as entidades oficiais, a ERSE, nós temos deveres de reportar a informação. Os operadores também devem nos avisar quando há problemas com os postos. Muitas vezes somos nós que os avisamos que o posto dele tem problemas. Não é? Então, o vosso posto não comunica há mais de 10 horas o que é que se passa. Não é? Ele devia saber. Não sabe. Não é? Foi feito um esforço. O website da Mobier reflete isso. Nós temos uma coisa que chamamos Mobidata, que curiosamente esta visibilidade, e se calhar pelo facto de esta visibilidade existir e qualquer pessoa chegar lá e ver qual é a disponibilidade dos postos, afinal, quantos postos existem, quantos postos estão a ser usados, quantos pontos de carregamento estão a ser usados, porque, não sei se sabem, um posto tem várias tomadas e as tomadas podem não conseguir ser utilizadas todas em simultâneo, por isso há uma diferença entre o número de tomadas e o número de pontos de carregamento. Está lá, mas é um processo que estamos nele e vamos melhorá-lo seguramente. Gabriel, IDC, do mercado, do que vocês sabem, dos números que vocês trabalham, como é que consideras este tema? Vês ainda alguma fatia do nosso mercado? É o nice to have, gostaria de, ou já começas a ver a tendência de todas as empresas, ou maioritariamente as empresas caminharem neste sentido, de olharem para o cliente como o seu ativo mais principal? Ok, antes de mais, João, obrigado, e obrigado também a Noésis pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, e já são vários anos desse evento em Lisboa, a partilhar as melhores práticas, é sempre um prazer. Eu tento sempre trazer alguma novidade, alguns números, eu também não sou um especialista, mas trago aqui no fundo a visão dos nossos analistas, que têm produzido imenso research na área do tema da transformação digital, do IT, e obviamente os dados é, digamos assim, a parte mais relevante daquilo que é o valor que o digital e o IT pode criar para a nossa economia. E daquilo que eu tenho visto nos últimos anos, e nós temos um estudo que se chama o Datasphere, que quantifica a quantidade de dados, de informação que é criada todos os anos, e basicamente o que nós verificamos é que a cada 2, 3 anos a quantidade de informação criada duplica. E, portanto, há aqui um crescimento de 2 dígitos alto, 30%, 35%, 40% todos os anos. E, de facto, o que nós também verificamos é que hoje, em termos empresariais, se retirarmos, digamos assim, os YouTubes e toda a quantidade de vídeo e mais informação de consumo, cerca de 10% dessa informação hoje digamos assim, tem valor, pode ter valor para as empresas. Mas, de facto, ainda hoje a nível global, e sabendo que as grandes organizações a nível mundial é que criam grande parte de toda essa informação, menos de 50% dessa informação é de facto analisada. E menos de 5%, estamos a falar de cerca de 4%, é analisada com algum tipo de AI e de Machine Learning. Portanto, há uma maturidade ainda relativamente baixa a nível global naquilo que é a capacidade de retirar valor da informação. Portanto, essa é uma questão global que nós vemos nas grandes organizações, claramente nas organizações de pequena e média dimensão, e concretamente e o nosso mercado é composto por pequenas e médias empresas, de facto aqui vemos uma maturidade ainda mais baixa, ou seja, há aqui uma dificuldade ainda maior de conseguir retirar valor dos dados.
E há aqui um aspecto que eu acho que é muito relevante, e já se calhar já colocando o tema naquilo que é, e tivemos aqui 1h30 a conversa, aquilo que pode ser, no fundo, a perspectiva de evolução. É curioso que nós vimos agora, então, com a pandemia, vimos um crescimento enorme naquilo que foi a quantidade de Netflix e outros conteúdos consumidos online. Portanto, a quantidade de dados e de informação cresceu de forma exponencial, mas nós, na IDC, acreditamos que a partir de 2022 vai haver aqui uma inflexão. A quantidade de dados criados pelas empresas, exatamente porque hoje com o 5G, com o IoT, com o preço dos sensores a diminuírem e com tudo conectado, não só os nossos processos, mas os nossos ativos e os nossos produtos e serviços estão conectados. Portanto, a partir desse ano, o mercado empresarial vai gerar mais informação. Portanto, há aqui um duplo desafio, que é fazer com que as organizações, por um lado, olhem também para dentro, para os seus dados e percebam se os dados estão a crescer 20%, 30%, 40%, se não estão, algo está mal, não é? Se de facto estão a conseguir analisar a informação, se analisam de facto e tiram valor de mais de 50% da informação, acho que é um benchmark muito relevante. E olhando aqui para frente, é sobretudo perceber como é que podem utilizar AI, Machine Learning, para automatizar e tornar essa análise mais inteligente e até que ponto é que, para além daquilo que é a informação que hoje está estruturada nas nossas bases de dados e que temos analisado, até que ponto é que estamos a criar condições, estamos a criar estruturas, e aqui falamos muito sobre o tema de governance, como é que se as organizações de facto estão a criar estruturas para conseguirem analisar não só dados estruturados, mas também dados não estruturados, que é preciso também estrutura para analisar dados não estruturados. E, portanto, eu deixava aqui essa nota para falarmos um pouco sobre, no fundo, os desafios, que depois há aqui um outro ponto, também deixo já aqui, podemos falar um pouco mais à frente, que é o tema desse processo de transformação e digitalização da nossa economia, que obviamente fez com que esse crescimento continuasse e que continue de forma exponencial, mas o que nós agora vemos é, de facto, a sensorização do mundo físico, e essa integração entre o mundo físico e o digital, que vai criar aqui outro desafio, outra oportunidade, principalmente para a relação com os clientes, que começam a voltar, como estamos aqui nesse evento fisicamente. Mas já falamos sobre isso mais à frente. Pegando nas tuas palavras e na palavra-chave, desafios, Carla, que desafio é que vocês encontram hoje mais nesta jornada? Um desafio relacionado com a falta de talento, com a falta de, não é mentalidade cultural para o fazer, mas com algum tipo de retração que ainda existe? Que desafios é que sentes mais no dia, mais do que no dia-a-dia, numa estratégia a médio prazo? Que desafios é que tu e vocês como empresa encontram neste? Na AGEAS Portugal, nós já temos vindo, relativamente a tratamento de dados, já estamos com uma maturidade em termos de tratar dados e entender bem o ciclo de vida do dado. E acabamos com aqueles silos que existiam no passado, há já mais de 10 anos que trabalhamos também já com ferramentas de BI, e o que se fez e tentou fazer foi acabar com os silos e todo o ciclo de vida do dado não ser entendido de uma forma pela área financeira diferente da área comercial, diferente da área técnica. Efetivamente, as visões são diferentes, mas estamos sempre a falar sobre o mesmo conjunto de informação e que é o core de informação, neste caso, de seguros. E aqui agora achamos que estamos preparados para esses novos desafios que aí vêm e para continuar a colocar o cliente no centro. Só que o mundo está a mudar rapidamente, não é? É muito mais exigente e também precisamos de pessoas talentosas para conseguir agarrar estes desafios. E é muito esse mix de sabemos que há escassez na área da tecnologia de pessoas e de recursos, mas o que sentimos é que mesmo essas gerações mais jovens estão a querer estes desafios e estão-se a humanizar também. E estão a querer entrar nestes projetos com a sua criatividade, com a sua inovação, e que, conjugado com a experiência e com o conhecimento de quem está já no negócio, acho que cria aqui o ecossistema também perfeito para conseguirmos abraçar estes novos desafios que surgem. Claro que também temos aqui penso que
não basta ferramentas, e neste processo todo que nós fizemos, acho que é importante referir que nós não é com as ferramentas, temos que ser muito mais ágeis, e não é só com a tecnologia é uma forma que nos facilita o trabalho, mas não é a forma única. O cliente tem que estar no centro, efetivamente, os dados têm que estar no centro com as ferramentas certas, mas o colaborador também tem que ser ágil, e as empresas que têm culturas ágeis, e na AGA estamos a implementar essa cultura, é ter colaboradores que entendam que eles estão também no centro da decisão e que são eles que vão conseguir colaborar e adaptar-se a estes novos desafios e a esta flexibilidade. Eu penso que o desafio passa muito por aí. É tentarmos que isto tudo conjugado, com uma estratégia clara de dados, acho que conseguimos ultrapassar esses desafios. Guilherme, na tua opinião e da DSPA, entre falta de, ou escassez de recursos e de, não lhe queria chamar mão de obra, mas de perfis, e a diferença de mentalidade que é necessário ter, qual é que é o teu feeling? É um desafio conjugado dos dois? Começa a haver uma mudança de mentalidade? Há mudança de mentalidade, não há recursos? Como é que tu vês este mini paradigma? São tempos de turbilhão, não é? São tempos com muita coisa a acontecer em muitas frentes e são, de facto, tempos de turbilhão. O Gabriel há pouco falava desta necessidade absolutamente, enfim, desta inevitabilidade das organizações terem, de facto, políticas de governo, de dados, enfim, essa camada de base, não é? A Carla fala das visões diferentes que existem entre, enfim, diferentes áreas de responsabilidade, vou-lhe chamar assim, dentro das organizações, e tem que haver ali um fio condutor, e o fio condutor são os dados, ou pelo menos uma visão sobre o que os dados podem fazer pela organização. Os dados, falando assim de uma forma abstrata. Depois, ao mesmo tempo, temos uma pressão muito grande no mercado, o talento, pressão incrível, mas temos sim também toda a academia a transformar-se. E aqui falamos de nível universitário, enfim, de universidades ESIS, politécnicos, mas também de uma série de outros projetos onde os dados começam a aparecer. Muitos de vós conhecerão certamente o Junior Achievement de Portugal. A Junior Achievement é uma entidade com décadas de existência que foca no empreendedorismo e na literacia de crianças, de jovens, de ensino básico e secundário, e este ano, pela primeira vez, vai ter no seu programa anual crianças de 14 aos 18 anos, é um programa de empreendedorismo e literacia empresarial. O desafio que é lançado às crianças é o pensamento de um modelo de negócio. Vão ter uma injeção de dados no centro. Como é que os dados podem ser tão fulcrais para se pensar num qualquer negócio? O que são isso dos dados e como é que se podem trabalhar dados e ir buscar dados para servir uma ideia, para servir um processo de criação de um plano de negócio, do que quer que seja. Ora, os últimos anos são de profunda transformação. Eu diria que estamos num momento do absoluto turbilhão. Temos belíssimos exemplos de organizações que estão, de facto, a fazer o benchmark. Temos exemplos de empresas que estão, de facto, e o Luís Gonçalves, na introdução da manhã, falava daquilo que todos sabemos, enfim, de uma cultura data-driven das organizações. De facto, isso está a acontecer em muitas organizações. As pessoas estão necessariamente a ir atrás e a formarem-se, ou a serem formadas, ou a autoformarem-se, ou lerem sobre estes temas, porque isto está em todo o lado, isto é-nos posto à frente por todas as vias, redes sociais ou imprensa, ou o que quer que seja. Portanto, o tema dos dados no centro, eu diria que esse passo está dado. O que falta, de facto, é transformar, e há pouco falávamos sobre isso, e nós da SPA temos tido imensas iniciativas e temos um projeto que até tem um financiamento do Compete e temos andado pelo país fora, em diversas cidades, a falar com inúmeros agentes e empresas. O que falta, de facto, é sair da grande cidade, é sair de Lisboa e do Porto, e de Braga, mas, curiosamente, ir a Coimbra. A Coimbra já é preciso ir. O que digo é, o que falta numa ótica de transformação do país, falta, de facto, a fazer a capacitação e a sensibilização de tantas empresas, e falamos de pequenas empresas, não falamos das micro, porque essas serão sempre micro, enfim, com tudo o que isso pressupõe,
Mas há tantas empresas que estão, no fundo, quase que parece que é cliques de distância de uma transformação. E transformadas essas empresas e a força laboral dessas organizações, e com tudo o que isto tem de efeito de contágio e efeito de mancha de óleo, nós estamos, de facto, a transformar o país. Portanto, uma vez mais, eu diria que é para nós evidente. O data science é uma coisa que existe, que sempre existiu, quer dizer, pensar em dados e transformá-los em informação para tomar decisões sempre existiu, como é evidente. Portanto, agora aparecem 2 ou 3 peças que é a supercomputação. Amanhã vamos estar a falar de quantum. Esta semana existe um evento sobre quantum computing, de Capgemini, e, portanto, isto sempre existiu, sempre existirá por aí fora. Agora, a desdramatização, a fuga daquele chavão que falávamos também há pouco, do tema da obsessão dos dados, não é? Tipo, depois existem estes fenómenos A semana passada também assisti a uma apresentação engraçadíssima sobre o tema do analysis paralysis, não é? Tipo, em cima de tantos dados, com tanta informação para se tomar decisão, é evidente que não se toma decisão nenhuma. Ou se é muito ágil, e a Carla falava há pouco da agilidade, que é preciso ter, e que também podemos falar mais à frente, não é? Ou, de facto, existe esta mudança cultural nas organizações, de que isto não é um bicho de 7 cabeças, que não estamos a falar de tecnologia, já não estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de pessoas embebidas, capacitadas, num processo de permanente transformação, de transição, com acesso a muita informação que vem da tecnologia, que a tecnologia disponibiliza, e com impacto nos processos de negócio. E todos nós lidamos no dia-a-dia aquilo que o Fernando há pouco dizia, os pequenos exemplos, que a Carla também, quer dizer, é tão fácil, passou a ser tão fácil, não é? Olhar para alguns indicadores, partindo do pressuposto que eles são válidos, na qualidade que têm, e por aí fora, e tomar decisões e andar para a frente e transformar. Muita coisa a acontecer, é impressionante o hype que se vê, e depois chega-se ao terreno há um mês, organizámos um evento de sensibilização, capacitação de PMEs, um evento de brokerage, com o objetivo de promover mesmo, provocar o matchmaking entre quem tem necessidades e desafios nas organizações e quem tem competências e skills para os resolver. Não há cinzentos. Em termos de conhecimento e de confiança e de vontade de endereçar os desafios, não há cinzentos. É branco, o medo quase, não é? E depois há quase que um preto nas competências disponíveis, que é preciso colar esta gente e sensibilizar, e é preciso que este evento, para o ano, seja dividido em 5 datas, em 5 cidades do interior do país. E que convidemos as pessoas da cidade, entre aspas, com tudo, e que lá estejamos e que falemos com esses ecossistemas. É absolutamente fundamental, porque aqui está tudo bem, Ficou o desafio lançado, estou a ver a minha equipa de gestão aqui à frente, portanto ficou o desafio lançado para eles. Fernando, falando em desafios, Mobier, como é que tu vês, ou quais é que são os desafios maiores que tens no teu dia-a-dia? Bom, os desafios são estes. Se vocês virem os carregamentos que existem este ano versus os que existiram ano passado, veem que são praticamente o dobro. Não é? Depois há coisas curiosas. Não é? Os 100 e tal mil veículos elétricos com baterias ou híbridos plug-in, que são 100 e poucos mil, temos 63 mil utilizadores diferentes que carregaram. Portanto, é curioso. Temos, em média, 6 mil e tal, 7 mil carregamentos por mês. Isto vai crescer, como é evidente. Não é? A Mobier está A Mobier como entidade independente, não é? Porque, como calculam, toda a informação passa na rede e nós distribuímos-la para os parceiros, mas nós temos-la e temos essa visão única, não é? Portanto, nós devemos ver o que está, porque, como foi dito, já foi muito citada esta primeira intervenção que a Noesis teve, há aqueles feelings. Acha que... Outra coisa é saber se é mesmo assim, não é? Porque quem tu acha que e a realidade vai não é? Achamos que... Lembro quando nós colocámos os primeiros dados online, era porque, um tipo não consegue carregar, mas não consegue carregar como? Há 20 e tal %. Eu acho que ainda não chegámos aos 30% de postos em utilização simultânea. Se calhar estão nos sítios errados, se calhar estão, se calhar nos picos de agosto, em que a malta vai para lá dois fora, tem filas para carregar, depois se calhar tem, não é? Portanto, os desafios são, a rede vai crescer e nós
vamos ter mais dados, mas isso é bom, não é? Desde que nós saibamos olhar para eles, desde que eles sejam bons e nós saibamos olhar para eles. Eu peço desculpa, já tenho cabelos brancos, pá, mas eu acho que a inteligência, pá, por muita inteligência artificial que exista, pá, eu não tive nenhum sistema, pá, nós tem, enfim, quem cá esteve anteriormente parece que tem. Estou com muita curiosidade de ver como é que esses famosos sistemas de inteligência artificial vão olhar para os nossos dados e nos vão dizer alguma coisa. Muita curiosidade, porque eu acho que a inteligência está nos humanos. E se nós dermos os mesmos dados a 10 pessoas diferentes, eles vão extrair informação, 10 informações diferentes do que lá está. Depende da nossa perspectiva. A equipa é pequena, não somos muitos, o desafio é grande. Nós já o percebemos há uns tempos, por isso estamos a trabalhar numa nova plataforma e à medida que vamos analisando os dados e vamos extraindo a informação dos dados e vamos divulgando essa informação, as coisas aumentam, não é? Portanto, a nossa perspectiva vai ser trabalho interessante, vão ser tempos interessantes. Não é? Vão ser tempos interessantes. E nós esperamos estar à altura disso. E usar as ferramentas certas, como a Carla dizia, sim, é uma ferramenta. Mas será que eu sei usar a ferramenta? Temos que formar a malta. As pessoas têm que saber usar a ferramenta e extrair dela, como o Guilherme também dizia, neste momento eles estão aí, sim, mas eu sei olhar para eles. Ainda ontem estávamos a fazer uma análise curiosa, está ali uma pessoa que trabalha na Mobile lá ao fundo, não é? E ele estava a fazer uns bonecos. Estou a ver aqui os postos têm mais carregamentos, ou os operadores têm mais carregamentos, mas onde é que eles andam? Este tem muitos carregamentos, mas tem poucos postos. Pois, e agora é interessante saber onde é que eles estão. Não é? Que é para tirar essas populações. Portanto, estamos a preparar-nos para isso e este processo já começou e vai melhorar seguramente. Gabriel, as hostilidades com desafios, trabalhando contigo a nível de desafios. Desafios, ok, vamos terminar com os desafios, mas eu vejo mais como oportunidades. Acho que os desafios relacionados com os recursos, com o talento, eu acho que aqui é uma oportunidade enorme para nós, para endereçar o tema, mas acho que há também uma oportunidade para as organizações, de fato, aquelas organizações que querem fazer a transformação e competirem nessa economia cada vez mais digital e mais integrada entre o mundo físico e o mundo digital, é preciso, de fato, repensar, no fundo, a cultura da organização e é preciso repensar o skill set de toda a organização, ou seja, não só dos data scientists, mas de toda a organização e, portanto, todos os colaboradores têm que ter alguma formação e têm que ter conhecimento e têm que ser data-driven. Obviamente, depois obriga a tecnologia e as soluções, e acho que, como a Carla também dizia, acho que se calhar essa parte talvez não seja a mais difícil, acho que até se calhar é a mais fácil, mas de fato mudar a cultura da organização e de fato fazer com que todas as pessoas de todos os departamentos sejam data-driven, acho que é esse o grande desafio. E até porque há aqui um desafio, como referi há pouco, com o tema do IoT, o 5G, e realmente nós estarmos a entrar numa fase de transformação digital em que tivemos uma primeira fase em que havia algumas empresas que estavam no digital, não é? E, portanto, o tema dos dados era mais relevante, mas havia ainda muitas empresas que trabalhavam no mundo tradicional, onde os dados são relevantes, mas não são críticos, ou seja, na medida em que nós fazemos essa integração entre o mundo físico e o mundo digital, e se olharmos um pouco a indústria automóvel e a mobilidade urbana, como dizia aqui o Fernando, ou seja, os carros estão conectados, não é? Portanto, hoje, quem trabalha nesse setor, os dados são fundamentais e fazem parte não só do processo, mas também fazem parte do produto e do serviço que está a ser entregue ao cliente. E, portanto, essa integração entre o mundo físico e o digital e o digitalizarmos as lojas físicas e garantirmos que quando o cliente entra é reconhecido, sabe em loja qual é o estoque, a disponibilidade de determinado produto ou serviço em estoque. E, portanto, toda essa integração entre o mundo físico e o digital vai colocar, de fato, ou seja, os dados vão ser não só um nice to have, um must have, mas, de fato, vai ser crítico para todo o processo de relacionamento com o cliente e depois tudo que vem atrás, não é? Portanto, eu acho que aqui acho que o grande desafio é, de fato, para as organizações, e olhando aqui para o tema do nosso painel, do Customer Centric, é nós, sobretudo, para além dos temas de governance, para os temas de talento, é nós pensarmos, sobretudo, como é que nós vamos integrar aquilo que é os nossos canais digitais com aquilo que é a nossa relação física com os clientes. E aí acho que vai estar o grande
desafio, de facto, da integração total, em que é possível saber, entender as jornadas do cliente e depois conseguir mapeá-las e encontrá-las no fluxo de dados que os clientes têm ao entrarem na loja com Bluetooth ou entrarem no site com um browser X ou Y. E, portanto, eu acho que, e depois perceber todo o histórico e a relação e o contexto que o cliente se encontra, em que localização, em que situação. E, portanto, acho que essa integração entre o mundo físico e o digital e a passagem, digamos assim, das apps e do digital para essa integração com a sensorização do mundo físico, eu acho que é o grande desafio, mas a grande oportunidade, porque as organizações que aí estiverem, de fato, vão conseguir criar uma experiência completamente diferenciadora para os seus clientes. E nós, como consumidores, sentimos a mesma coisa. Ou seja, sentimos que quando temos uma marca e uma empresa que consegue perceber onde é que nós estamos, o que queremos, e nos entrega de uma forma personalizada, mais automatizada, é essa empresa em que nós vamos comprar. E depois há um outro aspecto, só para terminar, e desculpa alongar-me, que depois tem a ver com a parte da privacidade e da ética que as organizações, de facto, conseguem embeber no seu DNA e na forma que analisam a informação. E como referia também ali o Guilherme e também o Fernando, a inteligência e a cultura da organização, ou seja, no último ponto vão estar, digamos assim, vão estar as pessoas que vão ter que decidir qual é a sua filosofia, a sua ética naquilo que é o tratamento dos dados dos seus clientes e dos seus potenciais clientes. E esse também vai ser um fator também diferenciador num mundo em que nós, como clientes, também estamos cada vez mais preocupados com os temas de sustentabilidade e o impacto que as organizações têm no mercado. Portanto, acho que são várias oportunidades, mas também grandes desafios para todos que estão nesse mercado. Pegando na tua última, e tu és espetacular a abrir-me caminho para outra pergunta que vou colocar e para terminar, que já me estão a fazer ali sinal que preciso quase terminar, embora nós ficássemos aqui provavelmente o resto da tarde à conversa. Falaste no tema da ética. Cada vez mais dados, cada vez mais, olharmos mais atentamente para o cliente. E onde é que fica a ética no meio disto? Tudo é uma barreira, uma linha muito ténue de conhecermos demasiado bem ou entramos mesmo no campo quase da privacidade do cliente, na tua opinião, Carla? Aqui o RGPD veio regular aqui o tipo de informação que podemos usar aqui do nosso cliente, mas também acabou por trazer um desafio grande, porque nós, para fazermos isso, tivemos que ter a noção e uma visão 360 desse cliente. Claro, com toda a salvaguarda dos direitos que ele tem e que não podemos potenciar, se calhar, tudo o que queríamos, mas tivemos essa noção. E todos os dados que podemos usar, usamos-lo e tentamos fazer sempre com a premissa da salvaguarda do nosso cliente. Mas o que fizemos e tivemos que tomar aqui ações de, muitas vezes, para criar alguns modelos, tivemos que segmentar e clustering de clientes e fazer a análise mais dessa maneira. Aqui, claro, que também tínhamos falado há pouco que tantos dados que existem neste momento nas organizações, o grande desafio também coloca-se eu tenho tantos dados, quer internos, quer externos, que na realidade também dão resposta sobre o meu próprio cliente, ou sobre como é que o mercado está, ou onde é que eu posso abordar melhor, mas aí é o grande desafio de sabermos usar os dados que são os certos, e com os insights certos. Acho que é um grande desafio que agora a organização tem, é reposicionar-se e perceber bem aquilo que quer usar, para também, neste momento, por exemplo, na AGAs, nós já temos quase 90% de toda a organização a usar aplicações que diariamente tomam as suas decisões. E há pouco no painel anterior falávamos numa visão um bocadinho mais alto nível, mas não, aí é também contar a história toda. Consegue-se ter informação que eu consiga dizer, ver o KPI que necessito, mas depois contar a história e saber se é influenciado pela área comercial do Norte ou do Sul, pelo produto X ou Y, que me dá mais ou menos rentabilidade. Eu acho que isto já é descer e esta maturidade aqui já nos cria sempre com segurança e com salvaguardando toda a informação que podemos ter do cliente, mas fazer muito mais análises daquelas que efetivamente também são importantes para a rentabilidade, que nós estamos todos numa empresa e é para a rentabilidade da própria empresa.
Guilherme, na tua experiência, o tema da ética cada vez vem mais ao de cima, pós-RGPD, ou veio o hype do RGPD e deixou de ser à vontadinha e passou a ser só à vontade? São coisas que funcionam lado a lado, não é? Tipo, RGPD é o que é, não é? RGPD, tipo, ainda bem que existe, viva RGPD, respeite-se, pagam-se multas e depois há peças que caem pelo caminho, etc. A ética é uma dimensão absolutamente fulcral para que tudo isto faça sentido e ela tem que estar embebida, como é evidente, da própria grande dimensão da cultura de dados. Quando falamos de uma data-driven organization, quer dizer, se a ética não está lá embebida, então é perigosíssimo, é quase um nonsense, assim, dito se calhar, ou extrapolado assim, para um território mais filosófico. A ética não pode estar fechada num departamento, dentro de uma organização. Tem que fazer parte da filosofia, da cultura da organização. E quando falamos da ética dos dados, depois temos que a colocar não na literacia, mas na cultura de dados da organização, isso por um lado. E é evidente que é uma dimensão muito tida em conta pelas grandes organizações, porque os riscos são elevadíssimos, como é evidente. São territórios muito complicados, muito difíceis, e toda a automação e a inteligência artificial aumenta a dificuldade de gerir as barreiras éticas, digamos, as barreiras, as fronteiras, exponencialmente. E quando falamos, em termos do que aí vem, e quando falamos ainda de realidades aumentadas e o metaverse e tudo o que aí vem, e se começamos a cruzar estas novas dimensões com questões éticas, mais complexo fica o desafio. Portanto, como eu diria que a boa notícia é que Roma e Pavia não se fez num só dia, portanto isto faz-se passo a passo e lá está, a transição digital, a transformação de uma organização, é um processo continuado, é um processo em continuidade, não é continuado, é em continuidade. E se a ética não é foundational neste espírito e nesta política, e nesta filosofia, nesta visão de transformação, então as empresas vão deixar de ser, necessariamente. As organizações vão deixar de ser. Fernando, no teu caso, como é que vês este? No nosso caso é relativamente fácil. Nós não sabemos quem são os utilizadores. Temos um cartão que tem um número. Sabemos de que é o cartão, qual é o SEM do cartão, mas não sabemos nada disso, não é? Portanto, esse ponto está calculado. Se alguém... Portanto, não temos esse problema, digamos. Só os operadores é que têm. Como? Só os operadores é que têm. Sim, os SEMs, principalmente. Os comerciadores não são os tipos dos postos, não é? Os donos dos postos, mas são quem... Esses sabem onde nós andamos. Esses sabem. Não, sabem. Sabem onde o titular daquele cartão anda, seja empresa ou particular. Sabem. Ao fim do dia ou durante o dia, eles sabem que o dono daquele cartão, o tipo que tem aquele cartão, carregou no postal durante das tantas às tantas e a energia foi aquela. Sabem. Esses sabem. Nós não. Gabriel, do teu lado de IDC, é um tema que começas a ver mantém importância a nível de números da vossa experiência? Ou, novamente, veio um hype, toda a gente estava muito preocupada com o RGPD, houve grandes transformações, grandes empresas entrarem nisso, mas depois, deixou de haver esse hype e passou a ser algo mais, uma commodity quase? Ou como é que tu sentes o tema? Eu acho que o tema da ética é um tema cada vez mais relevante. Ou seja, só voltando aqui ao tema do RGPD, acho que o tema do RGPD mostrou bem que aquelas organizações que tinham menos maturidade em termos de governance e gestão da informação tiveram imensas dificuldades. E há organizações, mesmo fora da Europa, norte-americanas e outras asiáticas e outras tantas a nível global, que de facto têm uma maturidade, também várias europeias, que têm uma maturidade muito significativa em termos de gestão de informação, conseguem lidar muito melhor com esse tema e com a implementação e a garantia de compliance com a privacidade dos dados dos seus clientes e utentes. A questão da ética, eu acho que é muito maior e muito mais transversal e tem, sobretudo, a ver com a confiança que as marcas, as empresas querem passar aos seus clientes e potenciais clientes. E eu acho que cada vez mais
as organizações nessa nossa economia cada vez mais digital, ou seja, os dados dos clientes e dos utentes vão ser relevantes. E, portanto, aquelas empresas que, de facto, tiverem uma abordagem customer-centric, onde pretendam, de facto, criar valor para os seus clientes, onde os clientes percebam que, ao disponibilizar informação sobre a sua localização, sobre o seu histórico de navegação, sobre uma série de outras informações pessoais, se perceberem que, de facto, essa informação vai ser útil, vai criar valor, eu, pelo menos como cliente, gosto de disponibilizar informação para algumas marcas que confio, não é? Portanto, confio na Amazon, confio na PayPal, confio na Google, confio na Mercedes, ou seja, há um conjunto de marcas que eu não me importo de partilhar informação. Eu acho que é isso que as empresas devem fazer, é conseguir ter essa tal ética e comunicarem, digamos assim, a preocupação que têm com os dados dos seus clientes e o que fazem para proteger e o que fazem para criar valor para os seus clientes. E acho que esse é o espírito. Agora, a implementação e a garantia que depois as coisas funcionam, obviamente é um outro desafio que dava outra conversa, mas já percebi que estamos com pouco tempo e termino por aqui. Certo. Lançando um desafio muito, muito rápido. Num minuto, Carla, como é que vês este futuro Diga num minuto. Tem de ser um minuto, porque já me fizeram esse sinal de tem de ser um minuto. E os meus dois chefes estão ali. Portanto, tem de ser mesmo num minuto, senão sou despedido, acho eu. Portanto, Senhoras, num minuto é difícil. eu acredito. Eu sou um crente, acredito. Portanto, como é que vês o futuro deste tema? O futuro vemos com um grau de exigência enorme e desafiante, e temos um CEO que nos desafia diariamente, ele desafia-nos a agir e a pensar presente e a pensar futuro, sempre. E então estamos a simplificar os processos com a tecnologia e nunca esquecendo de ter o cliente no centro. Temos equipas na AGAs Portugal de Business Intelligence, temos equipas de Advanced Analytic que já fazem também, vão à inteligência artificial e criam modelos para também tentar perceber que valor é que o cliente vai querer e que proposta de valor e que jornada ele vai querer daqui a uns anos. Estamos também já a trabalhar nisso e aqui resumiria então e queremos outra coisa. Queremos e trabalhamos todos os dias para em 2030 a AGAs Portugal o que quer ser é uma presença na vida das pessoas. Quer ser uma presença também na parte mais humanista e também na parte do cuidar. E queremos que todas as famílias portuguesas acompanhá-las, quer na saúde, quer na reforma, quer na proteção e agora também nos animaizinhos, não é? Que também já lançamos esse ecossistema. Mas é isto, e isto tudo só com uma cultura, e resumindo, com uma cultura ágil, olhando para o cliente como no centro, uma cultura data-driven e os colaboradores, tudo associado com governance, com literacia e com qualidade de dados. Eu acho que conseguimos e vamos conseguir, com estas equipas capazes de dar resposta, acho que vamos conseguir criar também produtos inovadores, que é isso, o nosso negócio é esse, criar produtos inovadores e que façam com que, conseguindo entrar neste desafio, eu acho que vamos conseguir ser líderes no mercado, que é o que se pretende também. E neste 59 segundos. Sorry. Como é que vês o futuro é risonho, o futuro é muito risonho. Uma coisa que não foi dita aqui, nós, obviamente, quando falamos em Customer-Centric Approach, estamos a falar, ou podemos falar em Business to Business ou Business to Consumer e faz toda a diferença. Portanto, é lógico que os desafios que esta senhora tem no dia-a-dia e que este senhor tem são completamente diferentes dos desafios de quem não lida diretamente com o consumidor final. Individual, que é o exemplo que o Gabriel bem dava. Eu também não me importo nada de ceder os meus dados a um conjunto de organizações que percebo que me facilitam a vida e que me tratam bem e que cuidam dos meus dados, enfim, e até prova em contrário eu vou cedendo os dados todos. O futuro é uma continuação do que já existe necessariamente com ética e boas práticas, ou as organizações vão cair pelo caminho, necessariamente, com camadas de inteligência cada vez mais artificial, cada vez mais automatizada, cada vez mais rápido o processo. É inevitável, portanto, façamos-lo bem todos e vamos ser todos clientes dessa transformação. Portanto, vamos todos beneficiar disso. Portanto, eu creio que nunca vai haver grandes barreiras do indivíduo com a organização que o faz, porque vamos todos beneficiar disso e vamos todos crescer e continuar a evoluir e transformar-nos assim.
E eu diria que a DSPA, há pouco tempo fomos contactados pela National Geographic, que está a fazer um artigo, uma peça grande sobre o impacto de tudo isto, destas organizações que são absolutamente customer-centric e que impactam as nossas vidas nos nossos dias todos. E para fazermos uma peça sobre como é que é o dia-a-dia do indivíduo comum, pela quantidade de interações que temos, de data point, não de data points criados, mas do data que nos é injetado a nós, para que acaba por manipular e moldar o nosso dia-a-dia. Seja na decisão da música, da roupa, do caminho que escolhemos quando vamos na estrada, o que quer que seja. E eu diria que isso ilustra o futuro. O futuro é inevitável esta promiscuidade saudável e boa dos dados e da tecnologia nas nossas vidas. Como sempre, sejamos inteligentes e se partilharmos e se nos inspirarmos nos bons exemplos, é necessariamente bom, Fernando, no teu caso, e aproveitando a história dos cabelos brancos, no meu caso, sou quase careca, como é que tu vês... Ainda mais velho. Ele mais velho, obrigado. Como é que vês o futuro deste tema? É o que eu dizia ainda há pouco, não é? O futuro é interessante e desafiante. Ou talvez seja, por ser desafiante, é interessante. Não é? Vivem-se tempos curiosos. Nós esperamos e estamos a preparar-nos para isso, no nosso caso concreto, de permitir fornecer informação aos nossos parceiros, nós chamamos assim, que lhes permitam tomar decisões, boas decisões, não é? Perceber onde é que devem investir, onde é que devem ficar mais expostos. Levantou-se todo um conjunto de questões acerca disso, que nós não falamos aqui, mas o futuro é completamente interessante. Gabriel, para terminar. Para terminar, só referi há pouco, enfim, há várias marcas, eu não referi, mas sou cliente da Gease, no caso da MEDS, e portanto, quanto mais informação minha utilizarem, melhor, desde que, obviamente, também confio e acho que desde que haja aqui um espírito positivo e ética e preocupação de criar valor, eu acho que os clientes, no final do dia, vão querer partilhar os seus dados. Há aqui uma série de desafios, obviamente, mas temos aqui só um minuto e, portanto, eu não vou entrar nesses desafios e queria só agradecer novamente aqui o convite, também a vossa presença. João, obrigado, e assim consigo aqui recuperar mais alguns segundos. Porque a pressão é muita. Do meu lado, Gabriel, Fernando, Guilherme e Carla, sincero obrigado por terem aceito o nosso convite para estarem aqui e, acima de tudo, obrigado ainda pela boa disposição e pela forma alegre como falámos de um tema que poderia ser mais fechado, diria mesmo mais chato, mas acho que tentámos desmistificar aqui neste pequeno período que tivemos, que há desafios, a situação é interessante, mas acima de tudo, eu quis terminar, apesar das pessoas estarem a fazer sinal para me calar, quis terminar com o tema do futuro porque eu prefiro ver sempre o copo meio cheio e olhar sempre para o futuro, nem que seja por se eu vir meio vazio vou ter de pedir mais e por isso prefiro ver sempre mais cheio. E obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Obrigado.